Efésios 3. Vamos ler a partir do verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Legal. O título dessa mensagem, para você que anota e que tem todas as pregações anotadinhas, é As Bênçãos Espirituais em Cristo. Eu vou repetir, eu quero mais animação, gente. As bênçãos espirituais em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. E eu queria trazer para vocês entendimento sobre quais são essas bênçãos que nós já temos em Cristo, tudo bem? Sim. Só que para a gente poder construir um pano de fundo, para a gente construir uma base de entendimento, a gente precisa começar entendendo que Paulo, em Efésios, ele vai anunciar o evangelho das riquezas de Cristo. O Senhor Jesus, ele possui riquezas, e através do evangelho, ele compartilha dessas riquezas com a gente. Tudo bem? Sim. Então, ele vai dizer que Deus, ele tem um propósito eterno. Repete comigo, propósito eterno. Propósito eterno. Deus, ele tem um propósito eterno que ele estabeleceu em Cristo desde antes da fundação do mundo. Tudo bem? Antes de Deus formar todas as coisas, antes do mundo existir, Deus ele já tinha um propósito, ele já tinha uma vontade, e essa vontade ela habitava em Cristo. Tudo bem? Então Paulo ele vai anunciar qual é o evangelho das riquezas, segundo o mistério que estava oculto em Cristo. Qual mistério? O propósito eterno de Deus. Então Paulo ele vai revelar, ele vai manifestar qual é a dispensação desse mistério, que é a multiforme sabedoria de Deus se tornando conhecida através da igreja. Tudo bem? Vamos ler comigo de novo o verso 10, Efésios 3:10, vai dizer o seguinte, vamos ler o 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Tudo bem? Então, dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, existe um lugar onde a igreja manifesta qual é a vontade de Deus ao mundo. Tá bom? E a partir daqui a gente começa a desenhar o nosso raciocínio. Desculpa, eu vou beber muita água porque cantar dá muita sede. Mas então, o que Paulo ele quer dizer com isso? O que significa a igreja manifestar a multiforme sabedoria de Deus? O que significa a igreja expressar a glória de Deus ao mundo? Para isso, a gente precisa entender o oposto, como o mundo faz isso, tudo bem? Como os pagãos fazem isso, aqueles que não são de Deus, como eles fazem isso? E pensando um jeito de exemplificar isso para vocês, eu me lembrei do Salmo 115. Alguém lembra dele? O salmista vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus, ele governa sobre os céus e a terra, ele faz tudo conforme a sua vontade, ele faz tudo conforme lhe apraz. Aí vai dizer que os ídolos deles são ouro e prata, feitura de mãos de homens. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Todos aqueles que fazem esses ídolos e aqueles que depositam a sua confiança neles se tornam semelhantes a eles. Então, a partir desse entendimento,
a gente consegue ver claramente, olhando ao redor, como funciona isso no mundo. Eles criam um templo, eles edificam um lugar e eles colocam uma imagem feita por mãos humanas nesse lugar. E essa imagem é a imagem do Deus que eles se propuseram a adorar. Tudo bem? Nós conseguimos ver isso em outras religiões, nós conseguimos ver isso no meio secular. Por exemplo, se você for em uma boate, a imagem desnuda de uma mulher é um ídolo para eles. Faz sentido? Sim. Então eles constroem um lugar e eles colocam a imagem que vai ser adorada no centro daquele lugar. Então, como isso funciona com Deus e com os princípios eternos? Deus, ele construiu um lugar, ele edificou um templo, um tabernáculo chamado Éden. Então ele colocou a sua imagem no meio desse santuário, o homem. Em 1 Coríntios 11 vai dizer que o homem é a imagem e a glória de Deus. E mais ainda, vai dizer que o homem não foi criado da mulher, mas a mulher foi criada do homem. Então vai dizer que a mulher é a imagem e a glória do homem. Se a mulher é a imagem e a glória do homem, de quem a igreja foi tirada? De quem a igreja foi formada? A igreja é a imagem e a glória de Cristo. Tudo bem? Está fazendo sentido até aqui? Sim. Então, para a gente começar a aprofundar um pouco no que Paulo vai dizer em Efésios, a gente precisa entender que Efésios é a única carta de Paulo onde ele vai fazer 2 orações pelo povo. Em todas as outras cartas ele vai fazer uma oração de saudação, pedindo para Deus abençoá-los e cuidar deles de alguma forma. Efésios é a única carta onde Paulo vai orar 2 vezes. Volta comigo lá em Efésios capítulo 1. No verso 17, Paulo vai dizer o seguinte. É a primeira oração de Paulo por eles, tudo bem? Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. Então Paulo ele vai começar orando por sabedoria e revelação. Repete comigo, sabedoria E revelação. revelação. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de entender. Tudo bem? Paulo ora por espírito de sabedoria. Paulo ora, Senhor, dá a eles um espírito para que eles tenham capacidade de entender. Então ele ora por espírito de revelação. O que é espírito de revelação? É revelar a ação. É bem simples. O que é revelação? Vamos supor, isso aqui está escondido. Eu vou revelar o que é isso. Eu revelei o copo. Tudo bem? Agora, o que é revelar uma ação? É trazer aos nossos olhos, trazer ao nosso conhecimento o que já foi feito. Tudo bem? Então, o que é revelação? É uma coisa que ninguém nunca viu em Deus? Não. Revelação é quando o Espírito Santo traz ao nosso entendimento o que Cristo já fez. Tudo bem? Então Paulo ele vai orar por sabedoria e revelação. Ele vai orar por capacidade de entender o que Deus já fez em Cristo. Meu Deus. Está fazendo sentido até aqui? Sim. E ele vai orar também por olhos iluminados, para que os olhos do vosso coração sejam abertos e iluminados o vosso entendimento. Então Paulo está construindo todo um caminho de entendimento. Ele vai orando a Deus para que a mente dos efésios seja aberta, os olhos do coração deles, todo o entendimento seja capacitado por Deus para que eles entendam tudo que Paulo vai ensinar. Tudo bem? Agora vamos pular de novo para Efésios 3. Efésios 3, a partir do 17, vai ser a segunda oração de Paulo. E assim,
habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Repara de novo, Paulo ele vai orar para que Cristo habite no coração deles, para que eles estejam arraigados, para que eles estejam plantados, para que eles estejam fundamentados em um alicerce de amor. Para quê? Para que eles possam compreender. Ele vai orar mais uma vez pela compreensão deles, para que eles possam compreender qual a altura, a largura, a profundidade, a dimensão do amor de Deus. Tudo bem? Então nós precisamos de espírito de sabedoria e revelação para entender qual o tamanho do amor de Deus por nós. O Gregório, todo mundo aqui conhece o Gregório? Sim. Gregório McNutt, cara. Quem não conhece, pesquisa lá depois, eu vou mandar para vocês. Ele dizia uma frase que eu achava incrível. Ele falava assim: se o céu fosse uma folha, presta atenção, se o céu fosse uma folha e o oceano fosse um balde de tinta, mesmo assim nós não teríamos material suficiente para descrever o tamanho do amor de Deus. Cara, nós precisamos do Espírito Santo para ter uma dimensão a mais do tamanho do amor de Deus. Então, se você reparar nessas duas orações de Paulo, e até mesmo se você olhar as orações dele nas outras cartas, você nunca vai ver Paulo pedindo mais para Deus. Você nunca vai ver Paulo falando: Deus, derrama mais da sua graça, Deus, derrama mais conhecimento, derrama mais poder, derrama mais isso, mais aquilo. Não. Você nunca vai ver Paulo orando por mais. Você sempre vai ver Paulo orando para Deus revelar aquilo que eles já têm em Cristo. Meu Deus. Tem alguém entendendo onde eu quero chegar aqui? Sim. Nós não precisamos pedir nada mais para Deus. Se Ele já nos deu o Seu Filho, Ele não daria juntamente com Cristo todas as coisas? O que nós precisamos pedir para o Pai que Ele já não nos deu? Então Paulo ele vai nos ensinar nessas orações a pedir para que Deus revele o que nós temos em Cristo, revele o que nós somos em Cristo. Não é o que nós precisamos, não é o que nós precisamos ser, é o que nós precisamos receber. O que nós temos, o que nós somos. Então, só para a gente recapitular, na primeira oração, Paulo ele pede visão aberta. Repete comigo: visão aberta. Visão aberta. E olhos iluminados. Olhos iluminados. Visão aberta e olhos iluminados. Na segunda oração, Paulo ele vai pedir visão ampliada e entendimento alargado. Repete comigo: visão ampliada. Visão ampliada. Entendimento alargado. Entendimento alargado. Então, por mais que Paulo não ore para Deus dar mais, é como se ele fosse crescendo nesse entendimento, como se ele fosse crescendo nessa revelação. Faz sentido? Primeiro é visão aberta, depois é visão ampliada. Primeiro é olhos iluminados, depois entendimento alargado. Não porque nós precisamos de mais, mas porque nós precisamos entender mais. O que foi revelado, a revelação, o que Deus já fez em Cristo. Tudo bem? Não sei nem de onde eu bebo, já tinha muita caneca. Vamos voltar comigo lá no capítulo 1 de Efésios. A palavra Efésios, o nome Efésios no original, ele significa desejo. Significa muito desejado. E por todas as referências que nós temos à igreja de Efésios na Bíblia, nós podemos entender que Efésios é um padrão, é uma matriz da igreja que Deus deseja. Tudo bem? O nome Efésios significa desejo, desejado. Então, provavelmente, Efésios é um protótipo, é um padrão de igreja ao qual Deus deseja colocar toda a sua igreja. Tudo bem?
Então, na carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que ele não vai perder tempo cuidando de picuinhas ou corrigindo coisas do dia a dia deles, como ele faz nas outras cartas. Ele vai direto ao ponto. Efésios, talvez depois de Romanos, seja a carta mais teológica de Paulo, com mais conteúdo, com mais revelação sobre todo o plano de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito. Então, no capítulo 1, Paulo ele vai escrever 5 vezes a palavra vontade. Repete comigo, vontade. E essa palavra vontade que nós encontramos 5 vezes no primeiro capítulo de Efésios, ela no original significa telema, que quer dizer um desejo que não pode ser frustrado. Meu Deus! Então, Deus ele tem uma vontade, ele tem um desejo que não pode ser frustrado. Deixa eu te falar um segredo sobre Deus, talvez você não saiba. Deus não passa vontade. Tudo que Deus propôs no coração dele, ele está fazendo. Tudo bem? Então, no primeiro capítulo de Efésios, Paulo começa com uma saudação. Ele vai dizer que ele é Paulo, apóstolo de Cristo, e vai dar a paz do Senhor para os irmãos. Então, a partir do verso 3, ele começa um hino de louvor a Deus. Só que é muito engraçado porque no hino de Paulo, nesses 11 versículos desse hino, Paulo está cantando um hino a Deus, ele está exaltando a Deus, mas o cara era tão profundo em conhecimento do alto, ele era tão profundo em teologia, e não somente na letra, mas no conhecimento de quem Deus é, que se nós destrincharmos somente esse cântico de Paulo, eu estou muito empolgado, cara. Efésios 1:3. Paulo ele vai começar um cântico de adoração a Deus. E ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A premissa do Evangelho, a base, o primeiro fundamento do Evangelho é: Deus é um Pai. Sabe, eu amo a cruz, eu amo todo o plano de Jesus vindo na terra, encarnado e tudo mais. Só que o Evangelho ele começou no coração paterno de Deus. Esse é o começo do Evangelho. Deus é Pai. E se Deus é Pai, nós podemos entender que Deus ele quer uma família. Todo pai quer uma família. É ou não é, Dan? Você que é pai de novo aí, não era tudo que você queria na sua vida? Todo pai quer uma família. Todo pai deseja filhos. Só que então, se a premissa do Evangelho é que Deus é Pai e que Ele quer uma família, e Jesus nos manda pregar o Evangelho a todo mundo, nós precisamos, antes de pregar, viver isso. Deus quer uma família, então a igreja precisa ser uma família. Em Filipenses 2 vai dizer para nós termos entranhados afetos. Talvez nem todos aqui tenham familiaridade com essa expressão, a gente já pregou ela muitas vezes, mas só para exemplificar, vem aqui, amigo. Vai ser bom assim. Em Filipenses 2, Paulo vai dizer: tendo entre vós entranhados afetos. No original, o que significa esse entranhados afetos? Significa pegar um bisturi, cortar a barriga do Giovanni e trazer todas as entranhas dele para fora, trazer todas as tripas dele para fora. Então, pegar o mesmo bisturi, cortar a minha barriga e trazer as minhas entranhas para fora. Então, misturar as minhas entranhas na dele, misturar as minhas tripas na dele, a minha vida na dele. Isso é entranhados afetos. Obrigado, amigo. Só que então, como o mesmo Gi diz, a Bíblia
ela não é uma lupa para eu olhar a vida do meu irmão. Ela é um espelho para olhar para mim mesmo. Se viver família é ter entranhados afetos, não existe desculpa para você não viver família. Sabe, talvez você diga: ah, mas o pastor não vai na minha casa. Ah, mas ninguém quer me discipular. Ah, mas fizeram aniversário de tal pessoa e não me chamaram. Cara, será que você é amigo da igreja? Será que você tem irmãos aqui dentro? Ou você só tem colegas de domingo à noite? A palavra não é uma lupa para você olhar para o lado, mas é um espelho. Será que você tem vivido entranhados afetos com seus irmãos? Deus é Pai e Ele deseja uma família. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como eu disse, nessa palavra eu queria falar sobre quais são essas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo, tudo bem? E toda essa volta que nós demos é só para a gente ter um conhecimento prévio, uma base para nós entendermos quais são essas bênçãos e o que elas mudam na minha vida daqui para frente. Sabe, cara, todas as vezes em que uma palavra é lançada sobre você, você tem a responsabilidade de abraçá-la. Algo precisa mudar na sua vida. Todas as vezes em que alguém sobe aqui e pega o microfone, não é um homem falando, mas é o próprio Espírito Santo. E de novo o semeador saiu a semear. Então vamos lá, cara. Se você tem fé, abraça essa palavra essa noite, que você seja mudado por ela. Tudo bem? Se você puder abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, eu queria fazer uma oração por vocês. Pai Santo, eu oro agora sobre a sua igreja, Senhor. Ela não é minha, ela é sua. Eu sei que o Senhor está cuidando dos seus filhos. Então eu oro mais uma vez que o Senhor derrame sobre nós espírito de revelação, espírito de sabedoria, para que a gente consiga compreender o que já foi feito, Senhor. Nós não queremos algo novo, nós não queremos mudar o Evangelho, mas nós queremos compreender qual é a sua vontade desde o início dos tempos. Nos deixe como família entrar na sua vontade, Senhor. Nos deixe viver o desejo do seu coração. Nos deixe nos tornar o desejo do seu coração. Que a CMD essa noite seja chamada de Éfeso. Que a nossa igreja seja chamada de desejada pelo Senhor essa noite. Sim. Eu oro sobre os seus filhos e filhas no nome de Jesus, Senhor. Amém? Então agora nós vamos começar a falar sobre as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo, tudo bem? E para começar, qual é a definição de bênçãos espirituais? O que quer dizer isso? O que quer dizer uma bênção espiritual? É todo recurso que o Pai nos deu em Cristo, através do Espírito Santo, para que nós nos tornemos e cumpramos tudo aquilo que Ele originalmente planejou que nós fôssemos e fizéssemos. De novo, as bênçãos espirituais são todos os recursos que Deus Pai Ele nos deu através de Jesus no Espírito Santo, para que a gente possa ser e fazer tudo aquilo que Ele já tinha planejado que nós fôssemos e fizéssemos. Ficou muito complexo ou não? Deu para entender? Eu vou repetir mais devagar agora. Tudo bem? Bênçãos espirituais são os recursos que Deus o Pai nos deu em Cristo, através do Espírito Santo, para que a gente possa se tornar e fazer tudo que Deus já tinha planejado no começo. Deus ele já tinha planejado que a igreja seria algo, e que a igreja faria algo. E essas bênçãos são os recursos que nos capacitam para isso. Sim. Tudo bem? Sim. Ficou mais claro agora? Sim. Então, o primeiro aspecto do plano eterno de Deus é o que nós precisamos nos tornar.
nós precisamos nos tornar algo antes de fazer algo. Sabe quantas vezes você chega novo em uma igreja e você já quer fazer tudo porque eu amo Jesus e eu quero demonstrar o meu amor, então me dá uma vassoura aí, me dá um microfone que eu quero falar alguma coisa. Cara, calma. O plano de Deus começa com você se tornando algo para Ele, não fazendo algo. Tudo bem? Então, o desejo de Deus é simples. Deus deseja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Lembra, Deus é um pai e Ele deseja uma família. Mas existe uma condição para essa família. Deus deseja uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Tudo bem? Então nós vamos ver agora qual é a primeira bênção espiritual que nós temos em Cristo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. De novo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então a primeira bênção espiritual que nós já temos em Jesus é a eleição. Deus ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o universo, antes de todas as coisas, antes do haja luz, antes de tudo, Deus ele já te escolheu. Ele já me escolheu. O amor de Deus por mim, ele é de muito tempo atrás, não é de hoje. Glória a Deus. E sabe, tem uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: eu creio na doutrina da eleição, porque eu estou bem certo de que se Deus não tivesse me escolhido, eu não teria escolhido a Ele. Eu tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer. Caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me escolhido por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar em mim qualquer razão pela qual Ele devesse me olhar com tão especial amor. O que Ele está dizendo? Cara, Deus ele te escolheu antes da fundação do mundo, porque se Ele não tivesse te escolhido, você não escolheria. E Ele te escolheu antes de você nascer, porque se Ele tivesse esperado você nascer, o salmista diz: em pecado minha mãe me gerou. E Ele te escolheu por alguma razão que, cara, ninguém consegue explicar. Ninguém, por mais santo que seja, ninguém nunca vai ter motivo suficiente para ser escolhido por Deus. Ele nos escolheu. Nós temos essa bênção em Cristo. Nós não vamos ter, Deus não vai nos escolher no último dia. Ele nos escolheu. Ei, Aleluia. Será que você pode viver com essa verdade? glória a Deus. A segunda verdade, a segunda bênção no verso 5. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a segunda bênção espiritual é a adoção. Repete comigo: adoção. Adoção. A primeira bênção é a eleição. Deus me escolheu. A segunda bênção é a adoção. Deus ele me adotou. Ele não me escolheu só para ser amigo dele. Ele não me escolheu só para servi-lo, para andar junto. Ele me escolheu e ele me adotou como um filho. E para nós entendermos qual é a profundidade da adoção, nós precisamos entender a profundidade da orfandade, tudo bem? Orfandade é a falta de sentido e destino. Orfandade é falta de sentido, é falta de destino. É necessidade de aceitação. Sabe, o ser humano, ele suporta níveis absurdos, níveis extremos de dor. Dor física, dor emocional. Sabe qual é a única coisa que o ser humano não suporta?
A falta de sentido. Qual é a causa da depressão, que é o mal do século? Pessoas com uma vida sem sentido. Pessoas órfãs. Esse sentido é o mesmo que foi perdido no jardim por Adão. Só que então a palavra vai dizer que ele nos predestinou. Sabe por que você não é mais órfão? Porque antes do mundo ser criado, Deus ele já tinha escolhido um destino para você. Ele te predestinou a ser filho dele. Você tem um sentido, você tem um destino. E é o seu Pai quem aponta esse destino na sua vida. Só que então, nós quando falamos de eleição e adoção, nós não podemos esquecer uma verdade que é importantíssima dentro disso tudo. Eu fui eleito e eu fui adotado para ser semelhante a Cristo. Porque se eu não entender essa verdade, de fato eu não fui eleito, de fato eu ainda não fui adotado por Deus. Mas se eu recebo a adoção, e através do Espírito Santo, então o Espírito Santo ele me constrange a ser como Jesus. Ele me impulsiona, ele me capacita a ser como Jesus. Tudo bem? E para que Deus quer que nós sejamos iguais a Jesus? Para que todo esse trabalho de eleição, de adoção? Para o louvor da sua glória. Meu Deus. Sabe, Deus, Ele não te escolheu, Ele não te fez filho dele somente porque você é bonitinho. Como eu disse, não existem razões em você para Deus te escolher. Mas Ele fez tudo isso para o louvor da glória dele. Só que então eu te pergunto, se a nossa santificação, se o nosso assemelhamento a Jesus, ele está totalmente ligado ao louvor da glória de Deus, será que aquele que começou a obra em nós, ele não vai terminar? Meu Deus. Nós estamos falando da própria glória do Senhor. Se é para o louvor da glória dele, será que ele vai deixar de fazer você igual a Jesus? Então fica calmo, irmão, nós estamos no processo. É verdade que quando ele se manifestar, o nosso corpo vai ser transformado. E de uma vez por todas não vai haver mais pecado em nós. Mas como filhos eleitos, nós precisamos entender o processo ao qual nós nos submetemos. De glória em glória, nós somos transformados à imagem de Jesus. A terceira bênção, no verso 7, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, qual é a terceira bênção? Redenção. Repete comigo: redenção. Redenção. Então até aqui nós já falamos sobre a eleição, sobre a adoção e agora sobre a redenção. E esses três pilares, eles formam a doutrina da graça. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo, nós somos adotados como filhos de Deus e através do sacrifício do sangue de Jesus, nós somos redimidos dos nossos pecados. Tudo bem? A quarta bênção que nós já temos em Jesus, no verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo,
no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, qual é a quarta bênção que nós temos em Cristo? Nós temos a revelação e o conhecimento da vontade de Deus. Aqui Paulo ele vai dizer que é o desvendar do mistério da vontade de Deus. E qual é essa vontade? De fazer convergir todas as coisas em Cristo. Meu Deus. Nós já temos a revelação da vontade de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E tudo que Deus fez, se nós pegarmos toda a história, hoje à tarde eu e a Tatá, a gente estava assistindo o filme dos 10 Mandamentos. E cara, de verdade, é muito legal os efeitos especiais da Record, cara. Assista, é muito louco. Então a gente viu Deus queimando na sarça e falando com Moisés. A gente viu o mar abrir, a gente viu a coluna de fogo, a coluna de nuvem e aquela bagunça, os exércitos sendo afogados e tal. Só que, cara, eu queria te dizer uma coisa nessa noite. Tudo o que Deus fez na história não foi para mostrar o seu poder, mas foi para revelar a sua vontade. Nada que ele fez foi para mostrar quão poderoso ele é. Sempre foi para mostrar qual é a vontade dele sobre nós. Então a gente chega na última bênção. Vamos recapitular quais são as 4 primeiras: eleição, adoção, redenção e revelação. Tudo bem? E agora nós chegamos na última bênção que nós temos em Cristo. Vamos ler o verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, qual é a última bênção que nós já temos em Cristo? Nós temos o Espírito Santo. E aqui nós precisamos fazer uma distinção. Paulo ele não está falando sobre os dons do Espírito Santo, mas ele está falando do próprio Espírito como um dom. Nós temos o Espírito Santo da promessa em nós. E ele é o penhor. Ele é a garantia. O que é penhor? É como se fosse uma nota promissória que me garante que aquele que veio voltará. O Espírito Santo em mim é a garantia de que aquele que começou a obra, ele vai terminar até que Cristo venha. E que Cristo voltará. Então, a última bênção é o Espírito Santo em nós. O próprio Espírito, não os dons do Espírito. Tudo bem? Sim. Só que, quando eu pensava sobre o Espírito Santo dentro de nós, eu me lembrei de Adão guardando e cultivando o jardim como Deus tinha ordenado. Então ele estava lá exercendo o seu sacerdócio no jardim e dando nomes aos animais e vivendo a sua vida na eternidade antes de o pecado existir e a mulher existir. E ele estava lá suave. Então Adão ele estava cultivando e guardando. Só que Deus ele permitiu que Adão se sentisse só. Ele permitiu que Adão se sentisse sozinho. E o próprio Deus disse: o homem está só. Mas cara, imagina comigo, você está num jardim, você pode comer de todas as árvores, menos uma.
Você quer coisa mais fácil que isso? Não tem espinho, você não soa, você não precisa fazer nada. Você está com Deus, Deus desce toda tarde para trocar ideia com você. Só que então Deus vai dizer, o homem está só. Eu imagino Deus permitindo Adão sentir essa solidão. Por quê? Porque existe uma coisa que trabalho nenhum no mundo pode te dar. Existe uma coisa que você nunca vai conseguir com o trabalho das suas mãos, você só vai conseguir com a comunhão. Vamos lá, alguém? Existe algo em Deus que eu não consigo trabalhando, eu só consigo quando eu tenho comunhão com alguém. Então Deus faz o homem dormir e tira a sua mulher do seu lado. Sabe? E Deus, Ele usa esse princípio quando nós vamos olhar para o enchimento do Espírito Santo na palavra. Todas as vezes em que a palavra vai dizer sobre o Espírito Santo enchendo alguém, nunca vai falar sobre um homem sozinho. Quando nós pegamos Atos 2, vai dizer que eles estavam reunidos, unânimes. Então as paredes tremeram, o som. Em Efésios 5, vamos ler comigo rapidinho, a gente já está aberto em Efésios. Efésios 5, verso 18, Paulo vai falar o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, qual é a forma de ser cheio do Espírito Santo? Em comunhão com os santos, adorando em comunidade, sujeitando-vos uns aos outros. Meu Deus. No Novo Testamento não existe mais aquele profeta que ia para o deserto e era cheio de Deus sozinho, cara. Hoje é uma igreja que caminha junto. Não dá para você ser cheio de Deus sozinho. Vamos lá. Então, nós já falamos que Deus, Ele é pai de uma família e que Ele está transformando essa família à semelhança de Jesus. Para quê? Para que nós, como família, possamos desfrutar da mesma comunhão que a Trindade tem entre ela. Meu Deus. Por que Deus quer que você seja semelhante a Jesus? Para que você suporte o peso da comunhão que o Pai tem com o Filho, e que o Filho tem com o Espírito, e com o Espírito tem com o Pai. Deus, Ele quer colocar a igreja dentro da comunhão que Ele tem com Ele mesmo. Mas para isso Ele precisa levantar a igreja à varonilidade de Jesus. Para a gente terminar, ainda falando sobre o Espírito Santo da promessa, nós precisamos entender uma coisa. Sempre que nós falamos sobre a promessa do Espírito Santo, a primeira coisa que nós lembramos é de Joel 2. Eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne, os seus velhos sonharão, os seus filhos profetizarão. Só que aqui em Efésios 1, Paulo ele não está fazendo menção da promessa de Joel. A promessa de Joel 2, ela foi cumprida parcialmente em Atos 2. E ela vai ser cumprida totalmente na vinda de Jesus. Tudo bem? Sim. Então Joel 2 linka com Atos 2 e linka com a volta de Jesus e fala sobre um vento impetuoso e línguas de fogo, e um terremoto e tudo mais. Só que esse Espírito Santo da promessa, ele faz menção a Ezequiel 36. Vamos abrir comigo. Sim. Ezequiel, capítulo 36.
Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga eu vou ler a Bíblia em casa. Diga ECC. Amém? Ezequiel 36, a partir do verso 24. É essa promessa descrita em Ezequiel que Paulo está dizendo lá em Efésios 1 que foi cumprida e nós temos em Cristo. Olha o que Ezequiel vai dizer: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Lembra? Eleição, adoção, redenção. Aspergirei água pura sobre vós. Verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Qual é a bênção do Espírito Santo? É a promessa de que Jesus voltará, mas também a capacitação do Pai para que nós sejamos santificados à imagem de Jesus. O Espírito Santo é quem remove o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Um coração capaz de obedecer à vontade do Pai. Então, se Joel 2, ele se remete a Atos 2, Ezequiel 38 se remete aonde? Quando isso aconteceu alguma vez? Para a gente encerrar, abre comigo em João 20. Lembra comigo, Joel 2, Atos 2, vento impetuoso, língua de fogo, terremoto, todo mundo falando em línguas, caindo no chão, avivamento. Ezequiel 38, colocarei dentro de vocês o meu espírito, e te darei um coração segundo o meu coração. João 20, a partir do verso 19, para a gente terminar. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aqui ninguém cai tremendo. Aqui não tem língua de fogo. Aqui tem o Espírito dentro. E sabe o que eu me lembrei quando eu li esse texto? Deus, Ele constrói um santuário. Lembra lá do começo? Deus, Ele constrói um santuário. Então, Ele coloca a sua própria imagem no meio desse santuário. Ele faz a imagem do barro. Ele sopra nas suas narinas. Aqui em João 20, o que Adão perdeu no jardim, Jesus colocou de novo dentro deles. Recebei o Espírito. E sabe,
Sabe por que eu queria falar tudo isso com vocês? Primeiro, porque nós precisamos ter certeza do que nós já temos em Cristo. Todas essas bênçãos que nós vimos junto é o que nós já temos em Jesus. Lembra, é a revelação, é o que Deus já fez em Cristo. Eu já fui eleito, eu já fui adotado, eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Deus, Ele já me deu a mente de Cristo, Ele já colocou o Espírito Santo em mim. Mas então, para que eu preciso saber disso tudo? Sabe, eu amo Atos 2. Eu amo o fogo do Senhor e a chapação. Eu amo deitar no chão extasiado. Eu amo Asaf tocando tambor aqui, cara. Mas eu preciso amar o caráter de Deus em mim. Eu preciso amar quando Deus olha para mim e diz: Gabs, você ainda tem um coração de pedra. Quando Deus olha para mim e diz: meu filho, você ainda não se parece como Jesus. Mas fica calmo, eu coloco meu espírito em você. Eu tiro o seu coração de pedra e te dou um coração de carne. Eu te dou um coração capaz de obedecer à minha vontade. E de verdade, eu não esperava que ninguém ficasse tocado com esse sermão, que ninguém saísse daqui chorando ou alguma coisa do tipo. Mas eu queria que você fosse para sua casa pensando, sabe? Você ainda está disposto a renunciar às coisas a fim de trocar o seu coração de pedra pelo coração que Deus quer te dar? Será que o Espírito Santo da promessa que já está em você, será que você tem dado voz a Ele? O quanto o Espírito Santo tem influenciado a nossa forma de pensar e de agir? Avivamento não é só barulho. Avivamento não é as pessoas da cidade entrarem aqui e a gente sair colocando a mão na cabeça de todo mundo. Avivamento é quando o povo lá de fora olhar para nós e ver que existe o caráter de Jesus na CMD. Ver que os filhos dessa casa receberam a adoção de Deus, receberam o lavar do sangue de Jesus, e eles andam como filhos à imagem do Cristo. E tudo isso foi só uma exposição de Efésios 1. Nós podemos falar outro dia sobre como a igreja pode se tornar a imagem de Jesus, continuando a carta de Efésios. Mas eu queria terminar essa noite fazendo mais uma oração por você. Espírito Santo, eu oro por um espírito de inconformidade essa noite. De verdade, Senhor, eu oro por inconformidade. Eu não quero me conformar com os desejos do meu coração. Eu não quero me conformar com o que a carne tenta gritar para mim todos os dias. Mas eu quero ser transformado pelo Seu Espírito Santo. Que o Espírito que já habita seja operante em nós. Por favor, Senhor, que o Espírito que já habita seja operante. Nos ensine o valor de sermos transformados à imagem de Jesus. Não para nosso reconhecimento próprio, Senhor, mas para louvor da Sua glória. Nós cremos que o Espírito Santo é uma garantia selada em nós. Nós cremos que o Senhor vai fazer a obra que o Senhor começou. Não deixe que as nossas próprias paixões roubem o nosso tempo
Não deixe que as nossas próprias paixões nos tirem do processo, Senhor. Precisamos conhecê-lo, precisamos ser iguais a Ti. Eu não oro para que os meus irmãos sejam tocados na emoção essa noite, mas para que o caráter deles seja alinhado pela Sua palavra, Senhor. Que Efésios 1 pulse no coração dos meus irmãos durante essa semana. Que a todo momento eles se lembrem que o Espírito Santo já está dentro de nós. Que a todo tempo eles se lembrem que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Que nós somos Teus filhos, Senhor. Que não existe pecado que não pode ser coberto pelo sangue precioso de Jesus. Continue nos dando espírito de sabedoria e revelação, para que nós como igreja possamos compreender a Sua vontade, para que nós possamos entender qual é o Seu desejo, Senhor, e que nós, estando dentro desse desejo, possamos ser chamados pelo Senhor de Éfeso. Essa é a minha última oração essa noite, Senhor. Que a CMD seja achada desejada pelo Senhor. Eu oro no santo nome de Jesus. Amém.